crianças. A graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. E aí, como foi de recesso? Descansaram? Já retornaram às aulas? Que bom! O meu desejo é que Deus continue te abençoando, guardando você e guardando a sua família também. Vamos para a nossa lição de hoje? Vamos lá então? Crianças, a nossa lição de hoje, ela está baseada no livro de João, o capítulo 11, no versículo 25. E diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crianças, vocês conhecem o juiz? Vocês sabem o que um juiz faz? Muito bem, um juiz, ele julga uma causa. E quando ele termina de julgar, ele então, diante dos fatos, diante de testemunhos, de relatos feitos, ele então dá o parecer dele, né? Ele julga a causa. E no final, então, ele dá por encerrado como condenado ou não. Você sabia que nós estávamos condenados? É isso mesmo. E o juiz, ele julga o fato pelas coisas erradas que as pessoas estão fazendo. E o que são coisas erradas? Coisas erradas são atitudes que a gente faz que é contra uma regra, que é contra uma lei. Mas coisas erradas são só mentir, roubar, matar, só isso que é errado? Não. Coisas erradas, e para nós cristãos, o que é o pecado, né? Falando de forma mais clara, o pecado é tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus. Então não é só matar, não é só roubar, não é só mentir. Preguiça desagrada a Deus? Desagrada, então isso é pecado. Esconder as coisas é errado? É. Então isso é pecado, isso desagrada a Deus. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês fazem isso? Então, não é só você que faz. Nós fazemos coisas erradas. Nós pecamos. O pecado é tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus. Não é isso? Então, nós somos pecadores, crianças. Nós fomos condenados. Desde a fundação do mundo, quando Adão e Eva pecou, quando eles erraram, nós já nascemos dessa forma, pecadores. Alguma coisa que nós fazemos que está errado, o que acontece conosco? Nós pecamos. E quando nós nascemos, que a gente ainda não conheceu Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o que acontece conosco? Imagine que um papel desse é você e o outro papel é Deus. Nós estamos como se fosse uma montanha, certo? Essa montanha aqui é Deus e essa montanha aqui é você. E nós estamos, crianças, sim, de Deus, nessa distância. E como que nós vamos fazer para nos aproximar do Senhor? Não sei. Eu acho que se eu tiver um pensamento positivo, eu consigo. Não. A Bíblia não fala que se tivermos pensamento positivo, nós vamos nos aproximar de Deus, não. Eu acho que a mãe de Jesus me ajuda. Não, crianças. A Bíblia também não nos diz isso. Vamos descobrir como é que nós podemos nos aproximar do Senhor? Antes de aceitarmos a Jesus, todos nós estávamos condenados e longe do Senhor. Só que Deus nos ama tanto que Ele, então, pensou numa forma de nos atrair a Ele, de nos fazer aproximar dEle. Você sabe qual foi a forma que Deus usou para poder nos aproximar dEle? Foi Jesus Cristo. E como que Jesus veio ao mundo? Jesus veio ao mundo assim,
Aconteceu uma mágica e ele apareceu. Não. Ele veio ao mundo como nós humanos. Ele nasceu de uma mulher. José e Maria. Não eram os pais humanos de Jesus? Deus então escolheu a forma humana de trazer Jesus à Terra. Jesus nasceu, né, por uma família como eu e você também veio de uma família, não é assim? Com pai e mãe. Jesus cresceu, ele teve a infância. Jesus passou nessa terra por dificuldades. Ele sentiu o que nós sentimos. Crianças, Jesus veio ao mundo não foi só para curar, não foi só para dar alívio às dificuldades, não foi só para tirar a tristeza do coração das pessoas e converter isso em alegria. Jesus não veio só para isso. Jesus veio, sabe para quê? Para dar salvação a todos nós. No começo da história, lembra que eu falei para você que um juiz julga a causa? Deus já havia julgado a nossa causa e nós estávamos condenados, todos condenados, porque o juiz, quando ele dá o caso encerrado, ele dá a sentença. E Deus deu o caso encerrado e nós estávamos condenados por conta do nosso pecado. Mas o que Deus fez? Com muito amor, o próprio Deus que julgou a nossa causa e que nós estávamos condenados pelas coisas erradas que nós fazemos, ele então providenciou, né, um caminho para que nós pudéssemos nos reconciliar com ele. E isso não partiu de mim e não partiu de você, não. E aí, eu não posso pensar assim, mas eu sou uma pessoa tão boazinha, meu coração é tão bom, eu gosto tanto de dividir as minhas coisas com as outras pessoas. Mesmo assim, nós somos pecadores. As nossas atitudes ainda têm, assim, uma sujeirinha do pecado. E dessa forma, crianças, nós não podemos ir para o céu. E a gente fica pensando assim, quando eu falo de morte, que todos nós vamos, né, vamos morrer, quando eu falo de morte, eu estou falando não só daquela morte natural. Por exemplo, uma pessoa ela está muito doente mesmo, já está muito idosa, e então essa pessoa morre. E há aquela separação, né, física, todo mundo fica muito triste e tal, mas a Bíblia diz que o castigo, né, do nosso pecado era essa separação. Quando a pessoa morre, a gente tem a separação física dela. Eu não a vou ver mais, eu não vou conversar com ela mais. Mas se aquela pessoa morre sem Jesus, o que acontece? Ela não vai estar no céu. Então, há essa separação espiritual, né? Quando eu morrer também, passar por essa morte natural, se eu tenho Jesus e ela também, nós vamos nos encontrar junto com Jesus. Mas se eu ou a pessoa não tem, nós estamos o quê? Nós estamos longe. Então, não há essa possibilidade. E Deus, então, ele criou um caminho, uma possibilidade de nós estarmos com ele e de nós vermos, né, quando nós morremos e outra pessoa também, nos encontrarmos com o Senhor Jesus. E qual foi o caminho que Deus criou para nos religar com ele? Foi Jesus Cristo, através da sua morte. E aí você olha e fala, nossa, coitadinho de Jesus, nossa, ele sofreu tanto, ele morreu por mim. Crianças, nós não precisamos olhar para Jesus com esse olhar de coitado. Sabe por quê? Jesus é vencedor, crianças. O único que morreu e que venceu a morte foi Jesus. Então nós não precisamos olhar para Jesus com esse sentimento de coitado. Ele sofreu, porque naquela época as pessoas que morriam crucificadas eram pessoas maldosas. Sabe, crianças, Jesus, ele não foi obrigado a fazer isso. Ele fez isso por amor. Ele se entregou por mim e por você por amor. E agora, tia? Tá, eu reconheço que eu sou uma pessoa
pecadora, que faz coisas erradas, eu me arrependo do que eu estou fazendo. E eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. E agora eu não vou pecar mais, nada de ruim vai acontecer comigo mais. Crianças, não é assim. A nossa natureza é uma natureza pecadora. A gente sempre vai fazer alguma coisa errada. Às vezes, na hora do aperto, a gente vai mentir, vai ficar com preguiça. E isso é coisa errada. Coisa errada é pecado. A gente viu isso no começo da lição, não foi? Mas como que nós vamos fazer agora? Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, crianças, é outra notícia maravilhosa. É que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E Ele fica conosco, Ele é o nosso companheiro. E aí quando nós fazemos alguma coisa errada, o nosso coração se entristece. E aí nós pensamos assim, nossa, aí vem em nós a consciência. Eu não deveria ter feito isso, isso está errado. Sabe quem te dá essa confiança, essa consciência? Não é porque a gente é bonzinho, não. Não é porque a gente tem um coração bonzinho que a gente tem essa consciência, não. Isso é o Espírito Santo de Deus nos mostrando. Está mostrando, Kézia, você mentiu. Kézia, isso está errado. Kézia, você está entristecendo o coração de Deus. Aí acabou. Estou perdido de novo. Não. O que nós temos que fazer? Orar. Orarmos em nome de quem? De Jesus, que morreu por nós. Senhor, em nome de Jesus, eu tenho consciência do que eu fiz está errado. O Senhor me perdoa. Eu fui criado para glorificar o teu santo nome. Me ajuda em nome de Jesus. Nosso pecado está perdoado, crianças. Agora nós temos um livre acesso a Deus. Não significa que a gente tem que fazer coisas erradas o tempo inteiro, né? Nossa, mas eu sei que mentir está errado. Mas e se eu mentir, fizer uma coisa errada, isso vai ser um acidente na minha vida. Como que eu vou fazer? Eu então vou orar. Eu vou pedir perdão a Deus. Eu vou orar em nome de Jesus. Falar, Senhor, em nome de Jesus, eu sei que eu errei. Eu menti, fiquei com preguiça, falei alguma coisa que eu não devia. O Senhor me perdoa. Nosso pecado já está perdoado, crianças. Não temos mais dívida com o Senhor. Por quê? Porque a gente é bonzinho? Porque a gente tem um coração? Porque a gente é bonitinho? Não. Porque nós temos Cristo Jesus. E Ele morreu. Mas Ele ficou morto lá? Não. Ele ressuscitou. Ele é todo poderoso. Ele é vencedor. E Ele faz de mim e de você um vencedor também. Que nós possamos confiar nesse ato maravilhoso de Jesus por nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos amou de tal forma, de tal maneira, que o Senhor deu Jesus para morrer por nós. E nós te agradecemos por isso, porque nós estávamos longe do Senhor, perdidos, mas o Senhor fez um caminho que nós podemos passar por ele e chegar até o Senhor, que é Jesus. Muito obrigada. E que o Senhor perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Crianças, que Deus te abençoe e que essa palavra ela seja firme no seu coração e que ela te alimente todos os dias. Amém? Tchau.